Salve galera, boa noite, né? Bom dia, independentemente aí do horário que você esteja assistindo o vídeo, né? Vamos lá para mais essa aula. Esse vídeo em especial, vou trabalhar com vocês, eu, professor Alec, professor de História do Brasil, escravidão no Brasil, mas focar especificamente, né? E simplesmente desenrolar com vocês toda essa questão relativa à escravização da população nativa, do povo originário, dos indígenas e também falar com vocês da escravização dos africanos. Pois bem, vamos lá. Fiquem atentas e atentas aí e vamos seguir nesse estudo. Bom, como eu disse para vocês no vídeo anterior, os portugueses não estão vindo para a colônia que eles criaram para simplesmente exercer nenhum tipo de trabalho, com exceção, evidentemente, dos colonos pobres que precisam trocar seu tempo de vida por algum tipo de remuneração ou algum tipo de favor, tá? O trabalho, em sua maioria, ele era exercido por pessoas escravizadas, tá? Então, quando os portugueses criam uma colônia dentro do continente dos indígenas, uma área onde eles, portugueses nobres, vão dominar em nome do rei e dos negócios e da riqueza deles e dos reis e comerciantes de Portugal, eles criam justamente, né, todo um sistema de exploração da mão de obra. Tá? Só que essa mão de obra, em sua esmagadora maioria, ela era uma mão de obra realizada por pessoas escravizadas, tá? Escravizado ou escravizada é toda aquela pessoa que tem tomada de si a liberdade de ser dona do seu próprio tempo de vida, né? Uma pessoa escravizada, ela tem tomada de si a liberdade do arbítrio, a liberdade da escolha, né? E ela, por imposição, é obrigada a seguir as ordens daquele que a escraviza e se considera o seu dono. Uma pessoa escravizada, ela é uma pessoa que foi desumanizada por aquele que escraviza, para que ela justamente seja tratada como mercadoria, um simples objeto, né, cuja função é justamente gerar riqueza para quem escraviza, tá? Então é uma lógica de exploração da mão de obra totalmente perversa, totalmente abominável. A gente não tem registros históricos de prática de escravidão dentre as populações indígenas nativas disso que hoje chamamos de Brasil, né? A gente tem registros históricos que comprovam prática de uma modalidade da escravidão, que a gente pode chamar de servidão dentro do continente africano, mas nenhuma das práticas, né, que aconteceram em determinadas nações muito específicas do continente africano vai se equiparar àquilo que os portugueses, os britânicos, os espanhóis, os holandeses, os franceses e outros povos da Europa acabaram praticando em relação tanto às populações do continente africano quanto em relação às populações das Américas. Pois bem, vamos lá, né? Como é que funcionava dentro da lógica de exploração do trabalho e destruição da vida de multidões de milhões de pessoas? Como é que funcionava a escravização do indígena? Bom, o português, por uma questão de demografia, por uma questão de quantidade de população, ele vai ter, desde o início da sua experiência de formação de uma colônia dentro do continente dos indígenas, ele vai ter que construir alianças, e isso também vai acontecer na África, para que, a partir dessas alianças, ele consiga ter, dentro daquela área que ele domina, uma maioria, ou pelo menos
a quantidade de pessoas necessárias para conseguir preservar dentro daquela região uma condição de exploração que privilegia o português, tá? Por isso que os portugueses, desde sua experiência no continente africano, século XV, e depois no continente dos indígenas, que eles vão chamar de Américas, século XVI, eles sempre vão trabalhar com o objetivo de construir alianças dentro desses continentes. São as alianças que acabam permitindo que os portugueses aumentem o número de pessoas interessadas em manterem aquela lógica de exploração. Bom, aqueles que simplesmente se aliavam aos portugueses acabavam conseguindo, junto aos colonos nobres que administravam a colônia em favor do rei de Portugal e dos burgueses de Portugal, favores, tá? Que muitas vezes acabam se desdobrando em ter autoridade, né, em ter a posse de uma determinada porção de terras dentro daquela colônia, o que é uma coisa muito absurda quando você para pensar, porque a terra originalmente era daquele povo. No entanto, dentro daquela situação de violência, né, você vai ter simplesmente alguns desses povos tentando resistir dentro da lógica da aliança, né? Complicado, complicadíssimo, né? Mas ao mesmo tempo é difícil julgar quando julgar uma pessoa quando ou um povo quando aquele povo tá com a faca no pescoço, enfim, né? É uma coisa para se refletir, é uma coisa para se debater, sim, né? Não vou focar nisso para não me alongar muito no vídeo. Vou me focar justamente naquilo que acaba aparecendo aí na sua vida de vestibular. Então, assim, lembrem-se disso. Dentro da lógica de exploração portuguesa, quem era aliado não era escravizado. Aqueles que resistiam ao saque das suas terras e, ao mesmo tempo, à imposição cultural portuguesa, quem resistia à imposição da autoridade portuguesa, quem resistia à imposição da religião dos portugueses, que era o catolicismo, essas nações nativas, fossem elas da África ou do continente dos indígenas, que a gente chama hoje de América do Sul, essas nações eram escravizadas, né? Elas eram escravizadas, desculpem, evidentemente, mediante o uso do recurso da guerra, tá? Tanto dentro do continente africano quanto dentro da América do Sul, essas guerras elas vão ser simplesmente gerenciadas por portugueses, tá? Em muitos dos casos, contando com a aliança dessas nações nativas, tanto de um continente quanto de outro. No Brasil, esses sertanistas, né, que na verdade eram escravizadores, genocidas, sequestradores, estupradores, né? A gente vai chamar eles pelos nomes que a história oficial acabou dando a eles, no caso bandeirantes, né? Os bandeirantes, que são tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eles simplesmente, dentro da colônia de exploração do Brasil, eles são os responsáveis por simplesmente fazerem essas incursões dentro do território indígena para justamente guerrear com essas populações nativas, sequestrar os seus membros após derrota, aqueles que sobrevivem, evidentemente, para simplesmente direcionar eles para a lavoura da cana-de-açúcar, tá? E como que era na África? A lógica é a mesma, como eu já disse para vocês. Vocês vão ter também portugueses aliados com nações nativas daquele continente, que simplesmente vão fazer essas incursões para o interior, guerrear contra nações, com outras nações, né?
outra cultura, outras etnias, outra língua, outros costumes, e simplesmente esses derrotados eles eram escravizados, tá? Em ambos os casos, os portugueses declaram a chamada Guerra Justa, tá bom? Então, assim, fossem africanos ou fossem indígenas, né? Nações indígenas, isso que a gente chama hoje de América do Sul, os portugueses declaravam guerra justa com autorização do rei para fazer essas incursões militares e escravizarem essas pessoas, tá bom? No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre um outro tema importante, que no caso é justamente qual a justificativa que os portugueses davam para a abominável prática da escravidão, tanto dos indígenas nativos das Américas quanto para as inúmeras nações oriundas da África. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.